Boa tarde, leitores do portal Mais Tupã. Estamos na tarde desta terça-feira, aqui de frente ao Paço Municipal de Tupã, com o capitão André Vander da Polícia Militar. Estamos agora num momento onde o Plano São Paulo permite quase que uma retomada da normalidade, capitão. Como vai ser a atuação da Polícia Militar a partir de agora, nesse novo normal estabelecido pelo governo do estado? Boa tarde. A Polícia Militar ela tem uma preocupação principalmente com a parte preventiva das ocorrências. Nós tivemos esse período de pandemia onde tivemos diversas restrições, onde as pessoas, elas em seu comportamento normal, teve que viver muitas vezes isoladas do convívio social, e essa retomada com o Plano São Paulo na data do dia 17, ela nos traz uma preocupação em relação a exageros, né? Então é a pessoa realmente que talvez vai exagerar no consumo de bebida alcoólica, exagerar no seu comportamento numa praça, o seu comportamento realmente social que vai destoar, causando algumas ilicitudes. Então a Polícia Militar ela vai estar presente, por exemplo, nas praças, porque nós já tivemos aí registro nesse último final de semana, infelizmente, de excessos por parte de jovem em relação ao consumo de bebida alcoólica combinado com direção. Então nós estaremos nesses locais fazendo ponto com o uso do bafômetro, né, popularmente conhecido como bafômetro. Nós estaremos também tentando orientar essas pessoas ainda da utilização da máscara, né? Porque principalmente os mais jovens, aí 18 anos, não está ainda no seu período realmente que a vacina... Tomou a vacina, mas ainda não está imunizado. Não tem a proteção 100% desse imunizante, né? E a polícia ela vai estar nesses locais orientando, fazendo um trabalho de prevenção, fiscalizando qualquer tipo de ilicitude, principalmente estabelecimentos comerciais que ainda não fazem realmente uma fiscalização eficiente em relação ao consumo de bebidas alcoólicas por menor. Infelizmente nós temos esse registro também na nossa cidade, tá? E a polícia ela vai estar principalmente nos pontos públicos, né, nas praças, e em apoio também ao pessoal da Vigilância Sanitária. Nós acabamos uma reunião agora aqui na Prefeitura e o pessoal da Prefeitura vai explicar melhor os detalhes em relação à legislação municipal também, em que a Polícia Militar vai estar na rua aí realmente para fazer-se valer, orientar, tá? E a gente realmente tem uma retomada normal, natural das coisas, de maneira ordenada, né? A gente estava conversando um pouco antes aqui de gravar em relação ao trânsito, né? As pessoas elas estão demonstrando a sua inquietação até no trânsito, a sua intolerância, né? A sua falta de respeito. Então a gente pode observar que no primeiro momento da pandemia a gente teve aquela onda de solidariedade, de ajudar ao próximo. E após isso as pessoas começaram a ficar cansadas, irritadas, né? Nós vemos isso através dos registros de violência doméstica que subiu muito, né? Geralmente essa violência ela ocorre dentro da casa por um padrasto, por um pai, por uma mãe, marido com as suas esposas. A violência infantil a gente viu que realmente ela também teve um aumento em relação a esse indicador, só que é um lugar que a polícia não consegue estar presente. Eu não consigo colocar o polícia dentro de uma casa para evitar um marido que agride a sua esposa, mas no local público, nas vias, o policiamento ele vai se fazer presente. Nós estamos aí com uma proposta de pedir um apoio para realmente reforçar o policiamento a partir da quinta, sexta e sábado, né, no período noturno, e no domingo, no período da tarde, tá nesses locais fazendo essa fiscalização e orientação. Lembrando que em Tupã é uma cidade, por ocasião, muito segura. O ano passado, nós, se não me falha a memória, não tivemos nenhum homicídio na cidade, mas o trânsito matou na cidade, né? Sim, infelizmente o nosso trânsito, ele, assim como em outras cidades, não é um privilégio, entre aspas, do município de Tupã. O trânsito, infelizmente, ele faz vítimas, né? E somente esse ano nós tivemos 5 acidentes com vítimas fatais. E também é uma preocupação. E geralmente o acidente de trânsito ele está ligado ao consumo de bebida alcoólica, ao excesso de velocidade, à falta de atenção muitas vezes em relação ao uso do celular. E o policiamento ele vai estar na rua também fazendo essa fiscalização conjunto com o pessoal da Vigilância Sanitária, lembrando que cabe a fiscalização, a autuação em relação à não utilização das máscaras. Isso o pessoal da Vigilância Sanitária vai falar melhor sobre esse assunto, tá? Mas a gente
pede a colaboração das pessoas, porque não adianta o policiamento se empenhar, sendo que a sociedade também não colabora com essa operação. Obrigado, capitão Vander. Obrigado. Tchau, capitão Ike. Tem outros compromissos ainda nessa terça-feira. Vamos falar agora com o prefeito Caiaoque sobre a redução das restrições. Foi decidido há pouco pela Prefeitura Municipal, aqui pelo Comitê Gestor da Covid-19. Prefeito, estamos voltando a uma nova normalidade? Boa tarde, Diego. Boa tarde, Mari, a todos que acompanham o Portal Mais Tupã. Nós tivemos agora à tarde, inclusive o capitão participando também, uma reunião do nosso Comitê de Enfrentamento à Covid-19. A reunião começou por volta das 3h30 da tarde, terminou há pouco, onde nós realmente discutimos as situações. E a gente, é lógico, sabe a necessidade de seguir os protocolos sanitários, o distanciamento. A pandemia ela ainda não acabou. Mas, graças a Deus, a gente está vencendo etapas, né? E o que foi importante da gente avaliar até nessa reunião que nós tivemos do comitê, era a respeito se a gente ia manter as restrições, porque tivemos cidades do estado de São Paulo que mantiveram as restrições de horários, de capacidade de estacionamento, de ocupação, ou se nós por acaso iríamos seguir o Plano de São Paulo, tirando essas restrições de horários e capacidade de ocupação. Porém, nós temos visto que os indicativos, inclusive da nossa regional, é a 4ª semana seguida que nós temos um número muito grande de queda de novos casos positivos, casos de internação e casos de óbitos, né? O que favorece muito a situação. Tupã hoje vive o seu melhor momento da pandemia desde janeiro deste ano. Nesses 8 meses de 2021, é o melhor momento em números. E é lógico que isso se deve a toda a fiscalização que se teve, toda a colaboração da população e principalmente a vacinação que está se adiantando na cidade de Tupã, que a gente sempre esteve à frente do calendário do estado de São Paulo, né, a exemplo de muitas outras cidades. Então, por conta disso, nós estamos conseguindo acelerar a vacinação e não só isso, mas principalmente com as restrições. Então, por conta disso, que a cidade de Tupã vai seguir o cronograma do Plano de São Paulo, das restrições estabelecidas. Ou seja, os estabelecimentos agora não tem mais o horário final, né? Não tem horário limite, então eles vão poder estar funcionando. Né? Todos os estabelecimentos, nós estamos dizendo aí, restaurantes, lanchonetes, até academias, salões de beleza, enfim, eles têm essa liberdade. Né? E também a questão da capacidade, que antes era 80%, os buffets podiam somente até 50 pessoas, agora eles podem a capacidade máxima, desde que respeitem o distanciamento. Isso ainda continua obrigatório. Então só pode 8 pessoas por mesa, para qualquer atividade. O distanciamento na mesa tem que ser de 1 metro entre as pessoas e tem que ser um distanciamento de 1,5 metro entre uma mesa e outra. E também aqueles que se apresentam de maneira artística, as bandas, duplas, tem que ter um raio de 1,5 metro de distância umas das outras. Então, ou seja, né, as restrições agora são bem menores nesse sentido, porém lembrando que uma situação que a Polícia Militar destacou muito na reunião e que a vigilância concordou, foi que temos muitos estabelecimentos que estão tendo aglomerações em frente a esses estabelecimentos. Isso não pode acontecer, sejam conveniências, restaurantes, enfim, bares. Então, a responsabilização pelo novo decreto será para o proprietário. Não deixem acontecer aglomerações em frente ao seu estabelecimento. Né? Por quê? Essas aglomerações acontecem porque às vezes o estabelecimento é um chamariz para as pessoas se aglomerarem. Então a responsabilidade é na parte interna e agora também é na parte externa do estabelecimento. Então, ou seja, você não vai ter limite de horário, você não vai ter limite de ocupação, mas você vai ter que respeitar o distanciamento de 1,5 metro entre as mesas, de 1 metro entre as pessoas nas mesas e também, né, respeitar que o pessoal não fique em pé, não dance. Não pode haver a consumação ou a presença de público em pé em nenhum tipo de estabelecimento e também não é possível ter shows, apresentações artísticas com público em pé, público em eventos esportivos. Ainda existem algumas restrições, né? Exatamente, né? Então essas restrições elas têm que ser respeitadas. O novo decreto sai publicado amanhã, a imprensa já está fazendo matéria para que seja vinculado, para que realmente a população tenha noção das novas regras, né? Agora nas residências, as confraternizações familiares, né, mais próximas, mais restritivas, elas não terão aquela fiscalização que se tinha antes, ou seja, você vai ter a liberdade realmente de poder realizar na sua casa, né, a sua confraternização entre familiares e amigos.
É lógico que a gente tem que ter essa sensibilidade. O estado de São Paulo, desde o dia 1º, já não tem o toque de recolher, né? O município de Tupã permaneceu com o toque de recolher até o dia de hoje, né? A partir de amanhã, o decreto já não prevê mais toque de recolher no estado de São Paulo. As nossas praças públicas, ou seja, a qualquer momento todo mundo pode transitar. Porém, as aglomerações continuam proibidas, né? Tem que ter o distanciamento, assim como tem também os estabelecimentos e principalmente nós frisamos muito a obrigatoriedade do uso de máscara nas praças e demais locais, as pessoas que estiverem em circulação. Então, ou seja, nós estamos caminhando muito bem para que nossa vida volte à normalidade, porém com algumas regras básicas e necessárias nesse sentido. Prefeito, o senhor citou que a vacinação caminhou muito bem e que é um dos fatores que está propiciando esse esvaziamento até da UTI, da enfermaria da Santa Casa, número de confirmados caindo bastante, pessoas em transmissão também caindo. Temos alguma novidade em relação à vacinação para os menores de 18 anos? Temos, Diego, inclusive na própria reunião nós discutimos junto com a nossa equipe de vacinação. Amanhã na Unesp, bom, primeiro para falar a respeito dessas primeiras doses. A Unesp continua sendo o local de primeira dose. Então, nós teremos para os faltosos amanhã, aqueles que têm 18 anos ou mais, qualquer idade, que faltou no seu dia de vacinação, vai poder receber a sua primeira dose, vai ter essa nova oportunidade, às vezes porque estava doente, estava viajando, enfim, estava em período de transmissão, vai ter essa nova oportunidade amanhã, na Unesp, né, das 8 da manhã até as 4 da tarde, faltosos acima de 18 anos. Na quinta-feira, nós vamos iniciar com os nossos adolescentes, 17 e 16 anos com comorbidades, vão poder tomar sua primeira dose da vacina. E na sexta-feira, 15 e 14 anos com comorbidades também na Unesp vão poder tomar sua primeira dose. E nós teremos na FEPASA as segundas doses, né? Amanhã vão ser para 44, 43 anos com comorbidades, que é a Oxford. Na quinta, 42 e 41 com comorbidades. E na sexta-feira, 40 anos com comorbidades. A vacinação vai ocorrer na FEPASA. Então, Unesp, primeiras doses. Amanhã, quarta-feira, vai ser o dia para o pessoal que tem 18 anos ou mais, que perdeu essa oportunidade. Amanhã, 18 de agosto. Né? E na quinta, no dia 19, vão ser 17, 16 anos com comorbidades e 15 e 14 anos com comorbidades. Os adolescentes já vão começar. E a FEPASA segue com segundas doses, vai ser Oxford, para 43, 44 com comorbidades, 42, 41 com comorbidades, na sexta, 40 anos com comorbidades. Obrigado, prefeito. Mais alguma informação para a população? É isso, né? Realmente um momento delicado, onde infelizmente a gente vê que tem pessoas que desrespeitam muito toda a situação, porém a gente tem que entender que nós estamos vencendo a pandemia dia após dia e a gente precisa realmente da colaboração de todos. Então os estabelecimentos não têm restrição de horários, não tem restrição de ocupação, porém tem que obedecer, e isso a fiscalização vai continuar atuante, o distanciamento. 8 pessoas por mesa, porém as pessoas têm que estar 1 metro longe uma da outra. Mesas, 1,5 metro de distância uma da outra. Não adianta colocar meio metro e querer tapear a fiscalização, porque essa fiscalização continua rigorosa. Todo mundo está tendo direito. Salões de festa, mesmo sentido. Ou seja, o salão tem capacidade para, às vezes, 400 pessoas, mas será que tem para respeitar isso? Que as mesas estejam distanciadas, os lugares distanciados? Então, estando todo mundo distanciado, a fiscalização verificou que isso realmente está sendo adequado e atendido, pode ser o número máximo de pessoas, desde que se tenha o distanciamento e cumpra-se as regras. Obrigado, prefeito Caio, por falar conosco na tarde desta terça-feira. Vamos falar agora com o vice-prefeito Renan Pontelli. Renan, é importante chegar nesse momento. A situação sanitária da cidade está mais tranquila, situação hospitalar tranquila. Agora pode voltar a jogar futebol? Isso mesmo, Diego. Primeiro cumprimentar você, a Mari, nosso prefeito Caioque, o Dr. João José, o Duda, todos que estão nos assistindo no Mais Tupã. Há várias entrevistas lá atrás do Caicão, eu sempre dizia, dia triste. Hoje um dia de muita alegria, um dia feliz, um dia quando nós nos reunimos, junto com a Polícia Militar, junto com o pessoal do comitê, e liberado os restaurantes, bares até um certo horário. O futebol, infelizmente, ainda só no dia 30. O nosso secretário de saúde colocou todo um protocolo qual nós devemos respeitar. E é o que nós viemos dizendo, né, Diego? Tudo que nós fazemos é estudado, é feito através de dados. Às vezes as pessoas ficam bravas, tem que abrir tal coisa, tem que deixar fazer. Não.
Nós passamos por um pico, perdemos muitas pessoas aqui na nossa cidade e nós fazemos tudo baseado em dados e estatísticas para que a gente não volte a ter outra crise que nós tivemos esse ano. Estamos no melhor momento desde janeiro desse ano 2021. Está hoje a pandemia, podemos dizer que está entre aspas, controlada, porque ninguém sabe quando ela vai e volta. Mas graças a Deus a fiscalização, a unidade Covid foi muito importante e principalmente a vacinação. E outra informação muito importante que o prefeito já disse, a partir de quinta-feira nós vamos vacinar os nossos adolescentes, 18 e 17 anos, depois na sexta-feira 16 e 15 anos, os primeiros com comorbidades. Isso é muito importante. E dizer, nós estamos trabalhando reunião atrás de reunião para deixar a nossa cidade de maneira normal, só que a gente possa manter ela e não voltar como outras cidades aconteceu. Então, pessoal, nós estamos fazendo tudo com base em dados, estatísticas, números, e tenho certeza que a população vai aplaudir todos esses resultados que nós vamos deixar. E agora, Diego, é levar a nossa vida normal. Pós-Covid, eu, o prefeito Caioque, todo o secretário, nós já estamos indo em Brasília, São Paulo, buscando recursos, para quando realmente estiver tudo normal, nós possamos aí estar preparados para esse pós-Covid. E o pessoal do comércio, bar, restaurante, que nós tanto lutamos, batalhamos, defendemos em todas as reuniões, pode comemorar que graças a Deus vai voltar a sua vida normal. Então, população, que nós prometemos está cumprido, que é muito trabalho para você. Obrigado, vice-prefeito Renan, obrigado por falar conosco. Vamos falar agora com o secretário de Assuntos Jurídicos, Dr. João José. Dr. João José, que durante toda a pandemia teve muito trabalho. Foram decretos, foram brigas judiciais, foi muito trabalho, né, Dr. João, para chegar nesse momento e conseguir agora ver realmente a luz no fim do túnel e cada vez mais próximo o fim dessa pandemia. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Mari. Boa tarde, ouvintes do Mais Tupã. Realmente, Diego, foram meses e meses, né, de lutas, de batalhas, mas graças a Deus estamos conscientes que nós fizemos o melhor para a cidade e lutamos em todas as esferas, principalmente nas judiciais, para que conseguíssemos aí o melhor para Tupã. Realmente passamos por uma fase difícil, todo o país inteiro passou, né? Tupã não podia ser diferente, mas conseguimos aí, de certa forma, ainda ser um destaque aí no estado de São Paulo, principalmente. A maioria das restrições foram suspensas a partir de agora, mas ainda assim continuam algumas e algumas leis municipais, alguns decretos municipais ainda vigentes e ainda tem que ser respeitados, né, doutor João? Com certeza, nós estaremos inclusive hoje à noite ainda elaborando esse novo decreto, porque algumas restrições ainda são necessárias. Então o Comitê de Combate ao Covid esteve reunido hoje à tarde e tomou a decisão de, como o prefeito disse, o vice também, seguir o Plano de São Paulo com pequenas recomendações da área de saúde, principalmente o distanciamento entre pessoas, a utilização de máscara. São pontos importantes. E a gente aproveita para pedir a colaboração da população para que cumpra rigorosamente esses pontos aí. Doutor João, muito obrigado por falar conosco. Mais alguma mensagem para quem está nos ouvindo? Não, a gente agradece a colaboração de todos, agradece principalmente aqueles setores que foram mais prejudicados. Hoje nós tivemos reuniões com o pessoal de eventos, realmente nós sentimos o drama que eles passaram, né? Mas graças a Deus, como você disse, uma luz no fim do túnel, a situação está melhorando e acredito que vamos voltar à normalidade. A ressalva que a gente faz é sempre muito cuidado, porque a pandemia ainda não acabou e o risco sempre tem, porque a situação, se porventura vier a piorar, né, regredir, aí nós temos que repensar. Obrigado, doutor João. Obrigado a você que esteve nos acompanhando. Então, só relembrando, amanhã, quarta-feira, lá na Unesp, vacina para quem é maior de 18 anos e perdeu a primeira dose. Então, você que não pôde se vacinar no seu dia, pode ir amanhã lá na Unesp, das 8 às 16 horas, tomar a sua dose, o seu imunizante. Na quinta-feira, adolescentes de 17 e 16 anos com comorbidades, primeira dose na Unesp. E na sexta-feira, adolescentes de 15 e 14 anos com comorbidades também podem ir tomar a sua primeira dose da vacinação. Voltaremos a qualquer momento com mais informações. Portal Mais Tupã, a informação com a qualidade que você precisa.